Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 22 de janeiro de 2021, ainda dentro do livro de Leon Denis, e eu gostaria de passar a palavra para o Humberto. Humberto, com você, querido. Olá a todos, saudade, né? Faz um tempinho que a gente não se vê e como faz falta, né? A gente estava aqui conversando, eu e o Fabrício, como é gostoso a gente retornar ao nosso grupo, até porque essas discussões não são assim discussões que a gente faz por obrigação, para preencher nenhuma agenda, mas porque é aqui que a gente quer estar, né? O espaço que a gente quer preencher, onde a gente quer gastar o nosso tempo. Então, só para relembrar, até por conta do tempo que nós ficamos, né, sem encontrar, nós estávamos no capítulo A Consciência, e nós chegamos a percorrer mais ou menos metade, ou pelo menos a primeira sessão desse capítulo. Entretanto, queria levantar aqui algumas observações gerais que têm a ver com a leitura que eu fiz, pode não ser a melhor leitura, mas a leitura que eu fiz do restante desse capítulo. Nós temos nas línguas latinas, por exemplo, isso se reflete um pouco no inglês também, deve haver outras línguas não latinas onde isso também acontece. Nós temos essa distinção leve entre uma consciência no sentido original da palavra, que é um enxergar e um ter presente a mente, ter ciência da coisa, e nós temos uma noção mais moral, que é natural às línguas latinas, porque existe o termo questão de consciência, consciência moral, e outros termos também que fazem referência a essa noção moral, esse senso moral, que é um pouco vago, sim, não é um termo preciso, não é um conceito super bem delineado, mas só ajuda muito a gente a entender a noção de consciência que é usada no Livro dos Espíritos, né, um livro escrito em francês, que aparece também bastante em Leon Denis. Em inglês também existe, parece que, essa sutil diferença, né, entre conscience e consciousness, né, quer dizer, uma noção moral, um termômetro moral, e, por outro lado, uma conscientização a respeito no sentido de uma observação mental, de um foco mental sobre uma determinada atividade. Em alemão, no entanto, que é uma língua capital, uma língua mestra para a meditação filosófica, nós não temos esse sentido moral aplicado ao termo consciência. Então, a Bewusstsein, ela refere-se exatamente a um saber, né? A um estar bewusst, né? Um estar ciente, uma sabedoria, um saber, uma ciência, a gente poderia dizer, fazendo analogia com o latim, né? Tomar ciência, ter ciência, é uma ciência ou um estar ciente. Bom, portanto, o conceito de consciência, ele é ambíguo, ele é vago, e ele varia de conotação para conotação, de uso para uso. Nós precisamos parar para pensar no que é que nós estamos falando, ao que é que nós estamos nos referindo quando nós falamos de consciência. Esse termo não é óbvio e, portanto, a gente não pode fazer um uso muito coloquial dele sem sofrermos algumas consequências negativas. Muito bem. O que estava acontecendo no período de Leon Denis? O período de Leon Denis é um período marcado pela ascensão da psicologia enquanto ciência, né? Os pais da psicologia estão todos vivos, todos, particularmente aqueles que conceberam o projeto de uma psicologia científica, desde já Wundt até, claro, os expoentes de William James, de Freud, né? e outros. Entretanto, claro, Leon Denis vai ter muito apreço por aqueles que lidaram com a psicologia de um ponto de vista espiritualista, aqueles que consideraram a possibilidade de uma alma enquanto função, pelo menos, talvez não substância, mas enquanto uma função independente do corpo, algo independente do corpo, uma ordem do ser independente do físico, e também aquelas noções ligadas também à comunicabilidade entre almas,
encarnadas ou desencarnadas, porque os termos telepatia, visão à distância, clarividência, clareaudiência, esses termos eram correntes já na época, um pouquinho depois, talvez, da escrita desse livro, mas alguns termos, com certeza, já antes da escrita do livro, e Leon Denis era fortemente influenciado por dois desses autores, a quem ele se refere grande número de vezes. Frederick Myers, da Universidade de Cambridge, grande humanista, mas que se debruçava sobre os fenômenos psíquicos, como muito se chamava na época, ou a sobrevivência da alma, né, a questão da sobrevivência da alma, se debruçava sobre esse fenômeno de um ponto de vista psicológico. E também William James, esse sim, o grande proponente de uma psicologia enquanto ciência, né, psiquiatra, médico da Universidade de Harvard, decide se dedicar à psicologia. E olha que interessante, depois de muito estudar a mente de um ponto de vista empírico, científico, decide também migrar para a filosofia. Ele entende que algumas questões precisam ser resolvidas no aspecto ou no âmbito metafísico, para então nós podermos reinterpretar a realidade empírica, as evidências que se dão sob uma nova luz, essa sim esclarecedora, explicativa. Então, Leon Denis está nesse momento fortemente influenciado por esses dois autores, que são os autores que vão cunhar o termo e falar de uma mente subliminal, de uma mente subconsciente, um conceito que precede um pouco a noção de inconsciente de Freud, mas que tem um pouco a ver, tem bastante a ver, aliás, e que a gente poderia expressar mais ou menos assim. Conceito de mente subliminal é como o de uma insinuação na visão daquilo que não é visto. Por exemplo, você está olhando para um espelho d'água, você vê a barbatana de um tubarão em movimento, não está estática, não está torta, caída, mas a barbatana de um tubarão em movimento te sugere o quê? Você não está vendo o que está abaixo do espelho d'água, do nível da água, mas você tem, racionalmente se infere, e também pela experiência se infere, que há abaixo da barbatana o animal inteiro, o tubarão. Então você, por exemplo, você não entra na água, uma série de coisas você não vai fazer. Então, embora você não veja o tubarão, a barbatana te dá a pensar, ou ela te dá a desconfiar da existência daquele tubarão. O tubarão está correndo ali no nível não percebido, nível não evidente para a consciência. Bom, William James e Frederick Myers, eles vão se referir a muitos fenômenos mediúnicos, psíquicos, parapsicológicos, como fenômenos que existem abaixo desse nível da consciência, numa outra mente ou num padrão mental subliminal. Muito bem. Leon Denis adora esses autores, repete muito do que esses autores dizem, aponta para eles como autoridades, como especialistas em psicologia e em estudos psíquicos, e, portanto, embora aqui eu não esteja garantindo que haja essas referências diretas, eu acredito que é possível ver nesse capítulo, e convido outras pessoas a ver se isso é razoável ou não. Claro que pode ser que não seja razoável o que eu estou sugerindo, que há alguma presença dessa noção de uma mente subliminal aqui, e, mais importante ainda, a tese de Myers e de William James sobre a mente subliminal, incluindo os fenômenos paranormais, psíquicos ou mediúnicos, ela está também implícita aqui em Leon Denis, nesse capítulo. Por quê? Vou ler um trecho que dá um exemplo interessante. Isso só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação... acho que eu errei o trecho, desculpe, gente. Pronto, consegui errar o trecho. Agora sim.
Concentrai-vos, dizia eu, em retiro e no silêncio. Elevai os pensamentos para Deus. Chamai o vosso espírito protetor, o guia tutelar que Deus nos dá para a viagem da vida. Interrogai-o sobre as questões que vos preocupam, desde que sejam dignas dele, livres de todo interesse vil, e depois esperai. Escutai em vós mesmos atentamente, e ao cabo de um instante, ouvireis nas profundezas de vossa consciência como que o eco enfraquecido de uma voz longínqua, ou antes percebereis as vibrações de um pensamento misterioso que expulsará vossas dúvidas, dissipará vossas angústias e embalar-vos-á e consolará. Bom, essa noção clássica espírita de uma interconexão constante de consciências e de uma conexão que só precisa ser estimulada pela vontade, por um exercício da elevação do pensamento, pela elevação do padrão, né, para sintonizar com entidades superiores, com um padrão mais divino. Essa pressuposição e esse conceito tipicamente espírita, ele tem, por consequência, como implicação, que nós devemos admitir um outro conceito também, que é esse conceito de uma mente subliminal, de um inconsciente ou de um padrão semiconsciente de pensamento que está o tempo todo em jogo, entrelaçado a outras consciências ou a outros estágios do ser também. Pode ser até que não necessariamente há inteligências, mas também há coisas, né? Apegos a lugares. Então, toda essa fenomenologia que nós descrevemos como uma fenomenologia que se passa no perispírito, né? Que impressiona o perispírito, embora não necessariamente apareça para a consciência, toda essa fenomenologia que muitas vezes nós descrevemos como ligada a um estado de transe ou um estado sutil da mente, que não é evidente à consciência, ela pode se relacionar com a noção do inconsciente, posterior de Freud ou de Jung, mais provavelmente de Jung, claro, que é uma noção mais, inclusive, metafísica, ou de um subliminal de Miles ou de William James, né? Então, a gente pode imaginar que essas associações não são assim acidentais, ou que elas estão insinuadas aqui nesse tipo de teoria. Aqui tem outro trecho também interessante sobre a intuição. Também vai fazer referência à intuição, não como uma ocorrência mágica. Muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Acabei de dar uma entrevista para a Eliana, onde tinha uma pergunta sobre intuição. E as pessoas geralmente se referem à intuição como uma coisa sobrenatural e mágica, algo que pipoca na nossa realidade mental, trazendo uma informação inteiramente nova. Isso é muito pouco razoável, porque antinatural, né? Contraria as formas conhecidas de trabalho de processualidade da consciência. É mais provável que o que nós chamamos de intuições sejam aflorações para a consciência de coisas que existiam ou estavam já insinuadas num nível subconsciente, que podem ser inspirações de outras inteligências, de outras consciências, podem ser percepções de coisas que estão ocorrendo até a distância, poderiam ser reminiscências, poderiam ser uma série de coisas, mas fenômenos que nós vamos identificar só depois que emergiram já, só depois que apareceram para a consciência. Então, aqui o trecho. A intuição não é, pois, as mais das vezes, senão uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos e instruções. Outras vezes será a revelação da consciência profunda à consciência normal. Está dizendo claramente isso, né? No primeiro caso, pode ser considerado como inspiração. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Este fornecerá a expressão, a forma, a linguagem na capacidade de seu desenvolvimento cerebral. O espírito achará meios mais ou menos seguros e abundantes para comunicar seu pensamento
com todo o desenvolvimento e relevo. O pensamento do espírito, agente, é uno em seu princípio de emissão, mas varia em suas manifestações segundo o estado mais ou menos perfeito dos instrumentos. Cada médium marca com o cunho de sua personalidade a inspiração do mais alto. Quanto mais cultivado e espiritualizado é o intelecto do sujeito, tanto mais comprimidos são nele os instintos materiais e com tanto mais pureza e fidelidade será transmitido o pensamento superior. Então, como em muitos outros trechos que Leon Denis fala sobre mediunidade ou intuição, também notadamente em No Invisível, onde ele fala sobre isso exaustivamente, de formas ao mesmo tempo muito belas e muito elucidativas, ele faz essas referências não tão sutis a um estado de entrelaçamento das mentes, como se, na verdade, a vida mental ela fosse uma vida realmente multidimensional, o tempo todo conjugando interesses, movimentos e informações, impressões que podem ser essas que nós estamos tendo através do corpo, podem também ser outras, de memórias, de condicionamentos, de refolhos psíquicos ou de sugestões de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. Bom, então, esse é o ponto de vista, eu acho que caberia enfatizar na definição de Leon Denis a respeito da consciência, e nós podemos tirar disso algumas conclusões interessantes, algumas conclusões para uma filosofia do espírito. Esta consciência, que é o palco em que se dá o conceito de si mesmo, né, a autoconsciência e também a maior parte das ocorrências psíquicas, ela, estando nesse estado multidimensional, entrelaçada o tempo todo a outras consciências, referida a uma série de memórias passadas, de experiências, inclusive, às vezes muito marcantes do passado, essa consciência ela vai, justamente como Jung, por exemplo, tentou mostrar, ela vai aparentemente ser vítima de explosões, de eclosões, de emergências mais ou menos surpreendentes, inesperadas, mas que, claro, para quem pudesse ver o invisível e conhecer todos esses relacionamentos que as consciências insetam e todas essas experiências passadas e todas as possibilidades de impressão psíquica, não só mediúnica, mas também parapsicológica, anímica, alguma coisa assim, com certeza essas pessoas poderiam traçar um perfil psicológico muito mais exato do que nós somos capazes de traçar e também até mesmo fazer previsões. É um tema ao qual nós retornamos no próximo capítulo sobre o livre-arbítrio, quando se diz que não só Deus, mas os espíritos também podem prever aquilo que vai ser decidido livremente por esse ou determinado qualquer outro sujeito. Bom, isso é possível porque nós conseguimos não apenas observar o comportamento, até mesmo nós sem nenhuma percepção espiritual, mas os espíritos, então, eles também podem, além do comportamento material expresso no rosto, ou nos trejeitos, ou nas ações mesmo, concretas, eles podem traçar um perfil emocional, de pensamento, de imagens mentais, de experiências que o sujeito já teve, bagagem que já acumulou, talentos que já desenvolveu, e imagine o quanto não se dá para concluir com base nisso, com todo esse material tão rico à disposição. Você consegue enxergar os outros agentes também nesse nível profundo, né? Quais são seus relacionamentos psíquicos, qual é o seu passado, quais são seus talentos, seus vícios, às vezes vícios secretos ou talentos latentes que não estão manifestos. Então, aquele que possa fazer essa análise profunda, não precisa nem ser Deus ainda, né? Mas um espírito já muito lúcido, com muito conhecimento de cada agente do palco da vida,
pode prever razoavelmente bem o que cada um vai fazer sem que isso afete a ideia do livre-arbítrio. Nós vamos voltar um pouco a essa questão, mas só para começar a ideia do livre-arbítrio mesmo, com uma marcação assim de posição de Leon Denis, né? O que ele disse que é o livre-arbítrio, a liberdade. Então, na primeira página de O Livre-Arbítrio, né, capítulo 22, Leon Denis vai dizer assim: à primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo das fatalidades que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras. Então, tem aqui um otimismo libertário, um otimismo sobre a força do espírito humano de se impor sobre essas más tendências. Isso aqui é muito importante, é muito essencialmente espírita essa posição filosófica. Bom, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação, ponto e vírgula. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais que autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da noção de liberdade. Bom, isso é absolutamente fundamental para toda a teoria ética de todos os tempos. Se o sujeito não é livre, ele não pode ser responsabilizado. Se ele não pode ser responsabilizado, não faz sentido em falar em mérito e demérito, em bem ou mal, em nem crime e castigo e nem virtude e recompensa. Então, todo o discurso moral colapsa diante da eliminação da ideia de liberdade, que inclui também a ideia de responsabilidade. Bom, eu gostaria também de enfatizar, embora haja muitos autores que a gente poderia referir aqui, notadamente Santo Agostinho vai dizer isso, né, em relação ao problema do mal. Ele vai dizer que o problema do mal não é um problema grave. O problema típico da teodiceia, né, da tentativa de justificar a justiça de Deus, é dar conta do mal, dar conta do sofrimento, dar conta de abominações, desgraças, monstruosidades perpetradas por seres humanos. Muito bem. Santo Agostinho vai dizer, bom, mas Deus não é responsável pelo mal. Ele não é responsável. É claro, Deus permite o mal. Ele tem que ter permitido o mal, porque poderia ter impedido, sim, em resposta ao dilema lá de Epicuro. Não vamos entrar nesse detalhe, né, que Epicuro questiona se Deus poderia ter impedido ou não os deuses. E aí Agostinho diz que sim, poderia impedir, mas não pode impedir ou não quer impedir, porque impedir o mal significaria arrancar do ser humano a liberdade, tornar o ser humano um autômato, um robô, uma máquina que executa o bem porque foi forçado, programado à execução do bem. E que vantagem, que mérito haveria em se executar o bem dessa maneira? Então, Deus não quer máquinas, não quer robô, não quer autômato. Deus quer filhos. Filhos são vivos, livres para construir o seu próprio destino. É isso que Deus quer. Deus quer filhos. Deus quer amar, ser amado e estar em relacionamento com criaturas tais quais ele, eu não gosto muito do pronome pessoal, né? Mas ou isso, né? Aquela coisa, seja lá o que for que Deus é, mas certamente algo de espiritual, de inteligente, dotado de vontade e, portanto, que deseja um relacionamento com os seus filhos. Essa mensagem fundamental de Jesus, e parece não haver muitas razões filosóficas para a gente questionar essa mensagem. Os maiores pensadores do Ocidente, depois dessa geração, a gente pode citar aí notadamente Leibniz ou Kant, vão bater muito nessa tecla de que o conceito de Deus cresceu infinitamente quando o Deus mecanismo ou Deus ordem lógica, né, padrão lógico, simetria matemática, seja lá o que for,
foi engrandecido, aumentado, ampliado para o conceito de um coração pulsante de vida, né? Um foco de emanação de amor, de luz, de cuidado, de misericórdia. E essas características muito humanas, aparentemente, é preciso tomar cuidado para não rebaixar a ideia de Deus e humanizar ou antropomorfizar a ideia de Deus, mas essas características humanas, elas, em parte, são o que há de melhor em nós, o que há de melhor na criação, no universo, e não faz sentido que o melhor da natureza não corresponda a nada de real na essência da realidade, né? No coração, na fonte do ser, que é o próprio Deus. Muito bem. Essa pequena divagação é só para lembrar o quão importante, então, é esse conceito de liberdade. A gente poderia referir também a Kant, que vai reconstruir a ética moderna de uma forma tão intensa que até hoje, eu diria, nós não temos uma proposta ética mais arrojada, mais radical do que a do próprio Kant, que já tem mais de 2 séculos e meio quase, né? E essa proposta ela é baseada na constatação de que não há sentido em falar em moralidade sem se constatar imediatamente que a ideia de moralidade, ou seja, a ideia de que o ser humano deve fazer algo, de que há algo bom que ele pode escolher em detrimento do mal, ou algo mal que ele também pode preferir em detrimento do bem, esta escolha pelo bom ou pelo mal, ela é uma escolha que não pode obedecer uma compulsão. Você não pode ser forçado e arrastado a essa escolha, mas ela precisa justamente ser livre. É preciso que haja uma potência da alma, uma faculdade da alma, que nos habilita a escolher entre o bem e o mal livremente. E é só a partir dessa constatação, até mesmo pressuposição dessa faculdade, que nós podemos falar em moralidade. Sem isso, moralidade não faz sentido nenhum. É um discurso completamente desprovido de sentido, né? Então, quando o sujeito fala assim, fulano é materialista, mas ele é um sujeito que acredita muito na moral, na ética, pode até acreditar, mas é inconsequente ou incoerente, porque o materialismo nos leva fatalmente à conclusão de que não pode haver um agente espiritual supramaterial, né, acima do nível material, escolhendo o bem ou o mal. Então, o sujeito ele pode até ser bom, mas ele não tem coerência filosófica no plano de vida dele, né? Porque o materialismo te conduz fatalmente à conclusão não de que você deve ser mal, tá? Não é isso que a gente está dizendo, mas que bem e mal não existe. Cada um é forçado pela sua constituição fisiológica, neurológica, hormonal, neuroquímica, histórica, social, econômica. Cada um é forçado a fazer exatamente o que faz a cada dia. Então, nós somos produto do meio, produto dos nossos condicionamentos genéticos e ambientais atuais, e não um agente livre, espiritual, transcendente, dotado de um superpoder divino de escolha que independe da matéria, independe do corpo, independe da nossa constituição histórica. Isso é muito importante, mas é coisa para 6 meses de diálogo sobre ética, né, com algumas leituras extras. Então, vou só aqui declarar, né, que Leon Denis está alinhado a essa tradição do liberalismo, ou a gente poderia dizer a tradição ética na filosofia, muito próximo de Kant, tá? Pelo menos a forma como foi formulado aqui o conceito de livre-arbítrio, de liberdade. Um outro trecho fundamental, agora sim o trecho que eu comecei lendo por acidente, né? Isso só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Então, a liberdade ela está em germen, esse poder deliberativo da alma, ele tem que existir em germen, mas
ele não se manifesta a contento o tempo todo, porque o ser humano também sofre condicionamentos. Ele também é arrastado por aqueles objetos que uma parte inconsciente da sua alma, da sua personalidade, acostumou-se a ver como os objetos preferenciais, né? Seja da disposição sexual, seja da busca por alimento, preenchimento, seja a fuga do perigo, a fuga até do esforço, do desgaste físico. A gente quer descansar, a gente quer ficar no sofazinho. Então, o instinto da preguiça é, às vezes, um pouco ignorado. A gente enfatiza muito, né, na psicologia, principalmente, o sexual e o instinto de alimentação, né, de busca pelo alimento, instinto da fome. Mas há uma série de disposições automáticas e instintivas da alma humana que estão relacionadas à manutenção de corpos físicos, necessidade da vida material animal. E, muito bem, o Espiritismo, obviamente, reconhece isso. O Espiritismo entende, inclusive, que nós tivemos vidas animais. Nós sofremos todos os condicionamentos da vida animal. Nós viemos do reino animal irracional. E, portanto, é perfeitamente natural que nós tenhamos esses condicionamentos, essas inclinações. O que não pode acontecer é a gente ceder totalmente a elas. Mas, enquanto deseducados, é normal que nós cheguemos a ceder a essas inclinações, a esses apetites, essas paixões, porque a alma precisa acostumar-se a esse novo nível de vida, que é o nível da vida inteligente, e nós ainda não estamos acostumados. E é por isso que nós não podemos, embora nós queiramos ser morais, nós não podemos recair no moralismo, que é a pressuposição que somos espíritos puros, inteligentes, racionais, inclinados ao bem, feitos por Deus para amar a Deus e a todos os semelhantes. E isso não é um fato para a nossa vida. Isso é, claro, uma possibilidade para a nossa vida. E há almas que evidenciam, de maneira concreta, empírica, factual, realizaram essa possibilidade. Então, nós temos a prova, muitas e muitas provas, que o espírito pode se tornar puro e pode se tornar livre dos condicionamentos, dos arrastamentos das paixões, da servidão às paixões, mas isso não significa que nós possamos fazer isso imediatamente. E é aqui que é fundamental a teoria da reencarnação. É ela que vai ajudar a explicar como aquilo que está em germe latente, essa potencialidade da liberdade, a potencialidade de seguir fins intelectuais, espirituais, sentimentais, ao invés de obedecer à inclinação das paixões, né, o arrastamento das paixões, como que isso pode se dar? E por que não se dá? Quer dizer, por que há tanta discrepância entre as pessoas, umas escravas das paixões, de uma forma quase total, outras com uma capacidade de autodisciplina, de autorregulação maior, e outras que aparentemente mal sentem o arrastamento das paixões. O sujeito ele mal denuncia ter desejos mais animais e desejos mais primitivos. Muito bem. Libertação física pela limitação dos apetites. Olha só, libertação física. Como que você adquire a libertação física? Pela limitação dos seus apetites, né? Um parceiro sexual, obviamente, comida suficiente para ter prazer, se alimentar, preencher a fome, né? Aplacar a fome, dormir o suficiente para descansar, trabalhar o suficiente para realizar as tarefas do dia, para chegar ao ponto do cansaço. Qualquer excesso, como a gente já viu no Livro dos Espíritos, não é punido por Deus através de uma tabela, mas redunda naturalmente no desgaste físico, psíquico. Então, qualquer excesso que se cometa, ele é, entre aspas, punido
simplesmente pelas leis naturais, porque o excesso encontra o desgaste, a fragilização, o dano, né? O mal-estar, e através desse mal-estar, desse desprazer, dessa dor, desse desconforto, que você vai perceber que houve o cruzamento do limite do razoável, do limite do necessário. Bom, libertação intelectual, totalmente diferente, outra ordem de liberdade, pela conquista da verdade. Como que nós nos libertamos de preconceitos, de ideias ruins, preconcebidas, de sistemas errôneos. Nós nos libertamos da mentira, da falsidade, da ilusão, dos preconceitos, dos maus conceitos, estudando, aprendendo, observando e praticando as coisas como elas verdadeiramente são, como elas verdadeiramente funcionam, e é a partir daí que o sujeito adquire familiaridade com a verdade, e essa familiaridade com a verdade o torna livre daqueles calabouços, daquelas cadeias mentais do mau conceito, da ilusão, da pobreza de raciocínio, da pobreza de experiência. Libertação moral pela procura da virtude. Bom, isso aí dispensa explicação. É esta a obra dos séculos. Esse fechamento aqui é espetacular, porque coloca em perspectiva como se vai adquirir essa libertação física, intelectual e moral. É semana que vem? Não é semana que vem. Não é para o ano que vem, não é promessa de ano novo que seria sensato de se fazer. Né? É a obra dos séculos. Vai levar muito tempo, é muito exercício, por isso a gente deve se auto-perdoar também, enquanto erra, e nos revestirmos de uma paciência inabalável em relação ao nosso próprio progresso. A gente tem que conceber o nosso progresso com muita paciência, com muita tranquilidade. Né? Aqui um último trecho que eu gostaria de ler sobre o livre-arbítrio, não sei se eu estourei o tempo já, tá, Fabrício? Mas seria o seguinte: Deus, na página seguinte, cuja infinita ciência abrange todas as coisas, conhece a natureza de cada homem e as impulsões, tendências, de acordo com as quais poderá determinar-se. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, poderíamos facilmente prever o sentido em que, em dada circunstância, decidirá, quer segundo o interesse, quer segundo o dever. Uma resolução não pode nascer do nada, está forçosamente ligada a uma série de causas e efeitos anteriores de que deriva e que a explicam. Poxa, isso aqui, se não é o conceito de William James, de um fluxo da consciência, então eu não sei o que é, porque realmente é exatamente a noção de que não se toma decisões ou não acontecem coisas na nossa mente do nada. Nada cai de paraquedas na mente. Tudo é fruto das condições gerais, contextuais e de longo prazo, inclusive uma inspiração. Ah, não, chegou aqui alguém, me inspirou uma ideia diferente das minhas ideias. Bom, isso só é possível a partir de condições que eu construí, incentivei, ou da circunstância que ajudou ainda mais, que favoreceu ainda mais essas construções pretéritas. Então, não se escapa da ordem da natureza. A natureza não dá saltos. Tudo o que acontece, acontece de maneira proporcional e harmônica com o todo da obra, com a qualidade geral do caráter e do espírito, de modo que tudo o que acontece é de alguma maneira esperado, sem que a gente esteja falando em determinismo, porque existe um equilíbrio sutil entre liberdade, por um lado, e naturalidade, por outro lado. A naturalidade não significa determinismo, não significa que as coisas vão acontecer fatalmente de uma maneira ou de outra. Mas a naturalidade, ela, claro, a partir das disposições que você tem,
você sabe que algumas coisas são possíveis e outras coisas são impossíveis. Então, com isso, eu encerraria o capítulo sobre o livre-arbítrio. Muito obrigado. Humberto. Pessoal, então, só para lembrar, os novatos que entraram, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazer alguma participação, vocês podem mandar uma mensagem aqui para mim no WhatsApp, que eu permito vocês interagirem com o grupo. Então, enquanto isso, nós temos alguns aqui na fila. O nosso primeiro é Fouque. Pode falar, querido. Pessoal, boa noite, boa tarde para alguns. O livre-arbítrio nos deixa estar em tempos diferentes nesse planeta, não é? Primeiro, meu caro Humberto, queria cumprimentá-lo e pena que a Jussara não está aqui, porque eu gostaria de falar com ela também. A grande novidade da publicação da revista, o retorno da circulação da revista Entre Nós, e o fato de você já ter escrito um belo artigo no segundo número, né, da revista Nesse Novo Momento. Eu acho que é algo muito importante, é um acontecimento que deve ser festejado, que deve ser divulgado muito mais amplamente do que eu tenho visto por aí. Tá? O retorno da revista Entre Nós é o fato do momento. Muito bom. Livre-arbítrio não é uma questão qualquer. Quem acha que entende um pouco disso precisa rever o que pensa sobre isso. Eu queria colocar aqui para você um posicionamento e ouvi-lo a respeito. Primeira parte. Se discute muito a questão de por que Deus não nos criou perfeito, por que a gente tem essa batalha toda. Deus não podia criar alguém igual a ele, porque senão seria ele próprio. Deus teve que criar um outro. É por isso que a filosofia também diz que Deus é o totalmente outro. Ou em relação a Deus, nós somos o totalmente outro. Por uma razão que só ele sabe, porque ele é que é o cara, não é? Ele nos criou, e nos criou diferente necessariamente dele, para sermos algo que ele não era. E essa trajetória que nós temos, essa questão de achar que existe o bem e existe o mal, é exatamente o resultado dessa diferença que há entre nós e ele. Esse espaço de liberdade, de criação, eu acho que deriva disso. Se fosse diferente, nós não teríamos sido criados em momento algum. A segunda questão, para mim, muito importante, é a diferença entre dois aspectos da moral, que é o aspecto kantiano, que privilegia o dever, e o aspecto aristotélico, que privilegia a virtude. Isso tem suas implicações, não parou em Kant nem morreu lá com Aristóteles. Hoje essa questão é colocada ainda. E me parece que o Espiritismo tenta fazer uma síntese disso, porque Kant ele negava a virtude como um passo moral, como um passo ético, porque ele dizia que você tem que o dever de ser bom, seja isto por amor, ou ele achava até melhor que não fosse por amor, porque o sentimento para Kant era algo que contaminava um pouco o valor ético de se cumprir algo apenas pelo dever. E Denis aí ele traz tanto a questão do dever, que tem muito a ver com conhece, portanto é pelo conhecimento que você se afasta, não é? Se torna livre, e ele também diz que é pela virtude. A mesma coisa, não vou me delongar aqui, mas isso também se vê no texto de Kardec. Há momentos em que Kardec é favorável ao dever, tem um texto muito interessante no Evangelho, Sede Perfeitos, sobre o dever, e ao mesmo tempo ele defende, enfim,
Essa contradição tem que ver com o livre-arbítrio. Nós somos livres quando nos desenvolvemos. Agora, nós nos tornamos livres quando as nossas ações são virtuosas ou quando nós entendemos o dever de sermos bons, porque isso está na lei. Não importa o que você pensa, inclusive, desde que você cumpra o que está na lei, entendendo que é seu dever. Talvez não fosse sua opção. Desculpe, foi longo, mas essa é uma incomodação, um incômodo que eu tenho. São umas coisas assim, como sempre em filosofia, né? Há algumas respostas possíveis, não necessariamente ótimas respostas, né? Mas começando pela primeira pergunta, eu diria o seguinte: não sei se muitos sabem, né? Eu fiz o meu doutorado sobre o conceito de Deus, e já é um indício de loucura, de certa maneira, né? Porque é um tema, de certa maneira, impossível. Mas algumas pessoas interessantes se dedicam a isso, né? E inspirado por essas pessoas, resolvi trabalhar com esse tema. Bom, em geral, aqueles que se dedicaram a esse tema, eles dão duas respostas, não assim realmente garantindo que foi isso que motivou Deus, porque entrar na mente de Deus aí realmente seria uma loucura um pouco completa, né? Mas duas razões prováveis que podem ter servido ou que ajudam pelo menos a nós compreendermos como exatamente isso pode ter acontecido, de Deus ter criado um mundo onde existe o mal e onde existe a imperfeição e onde existe a ignorância. Muito bem. Uma das razões é a moral. Você citou muito bem. Quer dizer, quem ama não ama o seu reflexo no espelho. É um conceito meio ruim de amor, né? Você ama o outro, você ama o diferente. E, bom, para Deus fazer algo diferente de si, para que Deus permitisse que surgisse no universo algo diferente de si, necessariamente tinha de fazer coisas imperfeitas, coisas que não são Deus, né? E o oposto de Deus é material, imperfeito, ignorante, embora também, ao mesmo tempo, contendo a potencialidade daquilo que Deus tem de melhor e de maior. E isso é uma coisa assim de uma beleza e também de uma profundidade impossível da gente abarcar, né? A gente só pode, talvez, como o meu autor, né, Goethe, sempre diz, cunhar metáforas, né, poetizar a respeito dessa constatação, né? A segunda coisa é a motivação intelectual, quer dizer, Deus consegue conceber muitas possibilidades, provavelmente infinitas possibilidades, e, de um ponto de vista intelectual, faz pouco sentido que, dentre infinitas possibilidades, haja restrições grandes para a manifestação dessas infinitas possibilidades. É mais provável, do ponto de vista lógico, que tudo aquilo que Deus concebe como possível seja real, né? Tudo aquilo que Deus concebe como não contraditório, e claro, mal radical seria contraditório. O conceito de demônio, por exemplo, de diabo, é um conceito contraditório. Criatura feita para o mal por Deus, né? É um conceito contraditório. Só por isso, alguns filósofos já tinham divergência em relação à teologia dogmática. Dá para você estabelecer uma crise entre esse grau de investigação metafísica racional e a teologia dogmática. Bom, do ponto de vista do debate Kant-Aristóteles, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que, por um lado, o Espiritismo sintetiza e concilia a ideia do dever muito sob a terminologia das leis da consciência, né? Lei moral escrita na consciência. A própria terminologia lembra muito a terminologia racionalista, né? E o que seria essa lei moral? Bom, lei moral seria as condições de discernimento do que é bom e do que é mal, e que te aponta que você deve fazer o bem e não deve
fazer o mal. Então, essencialmente, o conceito de lei moral, ele leva ao conceito de cumprimento da lei por dever. Por outro lado, o espiritismo ele é muito sentimentalista, muito romântico, né? Fortemente marcado por aqueles contornos de época do romantismo. E aqui eu não estou falando nem do romantismo no sentido assim do movimento histórico que acabou, mas no sentido muito lato, que é o sentido que mais me apraz usar esse termo, e que explode na literatura do século XX, em alguns autores, em movimentos jovens, né, do século XX, final do século XX quase, e até acho que Joana de Ângeles, em algum lugar, faz referência ao termo romantismo como sendo uma ressurreição do cristianismo, do sentimentalismo cristão. Bom, essa linha foi defendida por Madame de Staël, né, a maior autora francesa, uma das maiores inteligências da França de todos os tempos, e que depois de desencarnada dá algumas comunicações muito interessantes a Kardec, né? Algumas, na minha opinião, das comunicações mais interessantes na Revista Espírita são as de Madame de Staël. E ela cunhou ou criou ou reciclou de alguém, não sei, mas ela apresenta isso pioneiramente no livro de l'Allemagne, né, sobre a Alemanha, a tese de que o romantismo seria uma espécie de ressurreição do sentimentalismo cristão, um sentimentalismo místico, um sentimentalismo religioso e moral muito ligado à ideia da volitividade, né, da emotividade cristã, da intuição. Muito bem, tudo isso está muito presente e muito claro no Espiritismo, tanto no perfil dos espíritos comunicantes, né, Lacordaire, Lamennais, fato de muitos românticos estarem envolvidos com o movimento espiritualista ou espiritismo, como Victor Hugo, né, que ainda era, de alguma maneira, um romântico, Chateaubriand, Channing, enfim, vários espíritos comunicantes estão diretamente ali associados a ares românticos, algum tipo de romantismo. Isso é muito sugestivo, né? Quer dizer, se você tem na Falange do Consolador um monte de espíritos românticos, que é um movimento recente para aquela época, né? Um movimento de 30 anos atrás, né? de Kardec, isso significa que, de alguma maneira, ou o espiritismo abona, ou, de fato, são espíritos superiores que vieram patrocinar esse movimento, né? A gente pode imaginar algo mais ou menos nesse sentido. Considerando isso, então, eu acrescentaria ao seu quadro a ideia de que o espiritismo, ele eticamente não só sintetiza Kant e Aristóteles, mas ele também inclui no seu processo esse sentimentalismo, esse intuicionismo romântico de uma maneira muito forte, muito óbvia no Evangelho segundo o Espiritismo, em quase todas as comunicações, na verdade, e também razoavelmente óbvio no resto da obra toda, né, em grande número de comunicações, que vai falar sobre uma capacidade de percepção imediata de um padrão, né, para a gente usar uma linguagem mais científica, mais racional para sentimento, um padrão vibratório, se a gente quiser usar esse termo, fluídico, que equivale à superioridade ou à inferioridade moral, né? Quer dizer, é como se no nível espiritual, nível aquilo que é impresso nos fluidos, né, por uma lei dos fluidos, pela lei de afinidade, pudesse expressar quase que fisicamente, quase que de maneira palpável, a moralidade, e essa expressão palpável ela é captada ou percebida pelo que nós chamamos, na nossa vagueza linguística, de sentimento, né? Do sentimento do bem, do sentimento do amor,
o ódio, a raiva, o medo, etc. E o que você disse, para concluir, a grande diferença do que você diz, ou a grande importância do que você diz, é porque, para mim, a moralidade de Kant é uma moralidade pontual. Você fez o dever, você está agindo certo. Enquanto para Aristóteles e para o Espiritismo, é mais o total da sua vida, é um somatório, é uma tendência, é uma construção que indica Sim. se o homem é de bem ou não. Essa é uma grande diferença. Excelente. Seria o que Leon Denis acabou de dizer. Sim. A respeito dessa liberdade, que não é uma liberdade de um momento. Aqui ele se perdeu. A gente, às vezes, perigosamente usa esses termos na literatura espírita, principalmente, mais romanceada, né? Quando, na verdade, quer dizer, o sujeito não cai, não se perde em um ato, né? Ele simplesmente, no geral, ele está aquém de um chamamento maior, ou ele dá conta e, de alguma maneira, essas escolhas, elas são escolhas livres, obviamente, responsáveis, mas elas refletem também a condição de escolher, né? Se você não tem condição de escolher, você não pode. Obrigado, Humberto. Agora nós temos uma pergunta da Eliana, ela fala o seguinte: a intuição a que se refere Denis é a mesma intuição de Bergson? Olha, me parece que não é exatamente a mesma coisa. Por razões básicas mesmo, tá? Eu não vou entrar muito nos pormenores, até porque eu não tenho assim muita segurança em relação à filosofia de Bergson, mas eu diria genericamente o seguinte: a noção espírita de intuição, ela inclui dimensões que nem todo autor admite como factuais, como essas dimensões parapsicológicas ou medianímicas, reminiscências de vidas passadas, a gente pode chamar de alguma maneira de anímico também, né? E, portanto, ao incluir isso de maneira decisiva, né? Isso aqui faz parte do que a gente chama de processo intuitivo, há uma diferenciação, uma distanciação, né, em relação ao que outros autores que não admitem essa fenomenologia consideram como intuitivo, né? Então, o Bergson ele caminha mais na direção assim de um holismo panteísta, alguma coisa com certeza espiritualista, tá? Muito próximo, muito favorável à proposta espírita, embora eu penso não tão idêntico quanto alguns acham que não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas no sentido muito geral, digamos assim, esse brilho da luz de Deus, ou essa consciência universal, essa força criativa universal, da qual se desdobram as realizações, as novidades, as transformações, a evolução biológica e também a evolução social psicológica de cada indivíduo ou de cada sociedade, isso aí seria, digamos assim, o foco absoluto da intuição de Bergson, e, embora muito próximo, não engloba de maneira franca aqueles fenômenos muito específicos, né, que os pesquisadores psíquicos, os espíritas, admitem como factuais, como dados, e que são aí integrados num conceito espírita de intuição. A próxima pergunta, Humberto, vem do Amorim. Ele diz o seguinte: Humberto fez uma apreciação sobre a questão do materialismo, sobre o que pergunto. Essa interpretação de pulsão que governaria a ação do materialista deveria eliminar o conceito de responsabilidade. A partir dela, aí ele coloca aqui entre bracket, como é que chama? Parênteses. Se há pulsão irresistível, não pode haver decisão e, portanto, sem responsabilidade?
confere? É mais ou menos isso. Quer dizer, há autores que discordam dessa interpretação, são muito poucos. Na verdade, autores que vão defender uma moral materialista praticamente não existem, tá? O que acontece é que alguns autores defendem uma espécie de sociabilidade ou uma espécie de ordem social necessária para que nós não caiamos no caos, para que nós tenhamos redução do número de assassinatos, de estupros, de roubos, de destruição de propriedades, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, nós temos autores materialistas. Uma coisa muito importante de se observar é que não há um caráter depreciativo desse juízo, do tipo, religiosos dizem, ou então pessoas que têm uma metafísica espiritualista dizem que materialistas não têm uma teoria moral. Não, materialistas dizem que eles não têm uma teoria moral. É bem diferente. Vamos imaginar aí, quer dizer, as celebridades da filosofia materialista. A gente pode imaginar, por exemplo, Schopenhauer, que não é um materialista de fato, é um ateu semi-espiritualista, semi-materialista, está ali em cima do muro, mas vai concluir que bem e o mal são conceitos muito vagos e que a gente deve focar no conceito de harmonia, de bem-estar ou de felicidade, não enquanto realização de algo, porque não há bem no universo, mas sim como fuga do sofrimento, conceito negativo de felicidade. Daí a gente evolui para Nietzsche, né, o protagonista, né, a figura principal. O que Nietzsche vai dizer para nós? Não há nem bem nem mal. A gente tem que pensar agora na nova geração científica, com Darwin, com o materialismo científico, nós devemos pensar para além do bem e do mal. Nós devemos fazer uma genealogia da moral, por exemplo, e a partir dessa genealogia da moral nós vamos descobrir que ela é cultural, conceitos de bem e mal, de virtude, eles são construídos por filósofos, por correntes culturais, pelo cristianismo, em grande parte, que é uma doutrina de rebanho, de fracos, de gado, que por ser fraco, né, o sujeito ele acaba preferindo uma moralidade, uma regra, uma normatividade artificialmente inventada, né, claro, que proteja o lado dos mais fracos, mas que a natureza ela vai na contramão dessas regras morais, né, da proteção do fraco ou do enaltecimento do pobre de espírito, do humilde. E, na verdade, a natureza premia sujeitos mais parecidos com Nero, com Napoleão, que estão para muito além do bem e do mal, não tem essa moral vitimista, essa moral de fracassados, que é a moral cristã, a moral do platonismo, a moral, de certa maneira, também de Aristóteles. E o que é que Nietzsche propõe, no final das contas? Uma espécie de fisiologismo moral. O que é o fisiologismo? Você tem que ser fiel àquilo que você está sentindo, ser fiel às suas inclinações reais. Não que você vai ser um bicho, não é isso. Mas você pode ter instintos nobres, disposições e vontades nobres, disposições e vontades não tão nobres, ou não tão belas, ou não tão higiênicas. E você tem que ser realista e honesto e admitir que tudo isso é você. Você não deve filtrar e domesticar nenhuma parte daquilo que você é, da sua verdadeira natureza, em função dessas regras abstratas inventadas por Jesus ou por Platão. Então, aqui isso nos conduz à ideia de que nós somos o que somos. Nós não devemos tentar regular aquilo que nós somos, as nossas inclinações, a partir de uma esfera teórica superveniente, né, que de baixo para cima controla as nossas paixões, nossos instintos, as nossas inclinações, os nossos desejos e vontades. Nós devemos dar livre curso
as paixões e as vontades, né? Exceto quando prejudica a nós mesmos. Aí a gente calcula o que é do nosso interesse, que é o melhor para nós. Bom, outro autor importante, Heidegger, do qual deriva o existencialismo francês de Sartre, né? Eles estão bem juntos nesse aspecto. Simplesmente esses autores, como Heidegger e Sartre, não vão escrever sobre ética e moral. Eles vão entender que isso não faz sentido. É um discurso sem pé nem cabeça, que tem a ver com questões culturais, judaico-cristãs, ou então com platonismo. Então, todos os ângulos que a gente veja, os titãs do pensamento ateísta ou materialista, nós vamos dizer que há certamente uma proposta de dignidade humana, há, obviamente, algum tipo de conceito de felicidade e bem-estar que é perseguido, de uma maneira que a gente poderia chamar de virtuosa, mas esses autores não necessariamente vão gostar do nome virtude ou do nome bem associado àquilo que eles estão propondo. Isso não quer dizer que o sujeito seja mal, que ele esteja promovendo como um vilão de fantasia, né, de cinema, algum tipo de mundo das trevas, onde todo mundo vai fazer o que quiser. Em geral, os filósofos não pensam isso, mas eles, de certa maneira, estão dizendo, olha, essa noção de bem, de justiça, de mal, de evolução, ela não faz muito sentido, que existe essa vida aí que a gente leva, ela é um pouco mais banal, um pouco mais medíocre, um pouco mais trágica do que os idealistas e os religiosos querem admitir, e no final das contas, há razões sociais, por exemplo, você não sai matando as pessoas, mas e há razões para reconhecer, claro, o valor e a dignidade do outro, mas não se deve também extrapolar essas razões pontuais para uma teoria geral do que você deve fazer, que é o certo e o errado, num sentido absoluto. Gratidão, Humberto. Nós estamos indo para este encerramento. Você tem alguma observação final que você gostaria de fazer com o grupo? Não, estou novamente bem satisfeito, né? Eu acho que foi muito boa a discussão, muito boas as perguntas e alegre por nós termos retornado. Ok, então hoje nós vamos lá para a Suécia e convidar a Elseli para fazer a prece de encerramento para a gente. Senhor Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, Senhor da vida, Criador de todas as coisas e de cada ser de sua criação. Santificado seja o seu nome, Senhor amantíssimo, que honremos em nossos atos, pensamentos, palavras. Venha a nós o vosso reino de amor infinito, que nos traz a esperança com o sol de cada dia. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Ampara-nos para que não vacilemos na escolha do amor, por mais árdua a jornada para o nosso crescimento. Pois vós sabeis o que é melhor para nós, assim na terra como nos céus. Senhor da vida, tudo canta louvores a vós, Senhor. Desde o passarinho na natureza, como os anjos, com seus cânticos nos saúdam. O pão nosso de cada dia nos dá, que não nos falte, Senhor, hoje, e nem sempre. Mas que lembremos-nos dos que não o têm. Que o pão espiritual da compreensão e ação no bem seja a nossa meta, em agradecimento à vossa bondade. Perdoai as nossas dívidas, são tantas, Senhor, e a vossa misericórdia amorosa nos dá a oportunidade de recomeçar, porque acreditais em nós, assim como perdoamos os nossos devedores. Dai-nos força, Senhor, para que perdoemos e desçamos do orgulho
para podermos pedir o perdão. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Protegei-nos, Senhor, fazendo-nos fortes nas provações, para que não perdamos a nossa oportunidade por causa da nossa fraqueza. E que a vossa luz, Senhor, nos iluminando, para que o mal não atinja o espírito, pois a vossa misericórdia é infinita. Que assim seja. Amém. Gratidão, Ansoli. Pessoal, então, boa noite. Prazer ver o rostinho de vocês, estar com vocês. E eu mandei o calendário dos nossos encontros, que vão ser quinzenais. Então, espero ver vocês todos daqui 15 dias. Um abraço a todos. Muito obrigada. Bom dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.